Logo após esse princípio, crianças são pessoas, a Charlotte complementa, né, com o princípio 2. E elas não nascem nem boas nem más, mas com tendências para o bem e para o mal. E muita gente confunde esse artigo, aqui no Brasil especialmente, né, por ainda termos pouco da filosofia traduzida para o português. O nosso trabalho aqui é traduzir os livros, traduzir mais artigos, através do podcast, tornar mais acessível para vocês as palavras da própria Charlotte e das pessoas que trabalharam com ela na PNU. Mas ainda tem muita confusão, às vezes, entre o que as pessoas entendem sobre a Charlotte. E quando a pessoa lê e olha, como assim ela não nasce nem boa nem má, a Charlotte não cria no pecado original, isso começa todo um bafafá. Talvez você já tenha ouvido. Se você não ouviu, um dia você vai ouvir. E aí, se você ouvir, por favor, manda esse podcast para essa pessoa abençoada, para ela poder descobrir que não era isso que Charlotte Mason queria dizer, tá bom? O que Charlotte queria dizer, então? Charlotte cria, sim, na doutrina do pecado original. Ela era anglicana e os anglicanos todos creem, né, no texto, na Bíblia e no texto de Romanos que dizem todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o que Charlotte está querendo dizer nessas tendências para o bem e para o mal era sobre um estudo que havia na época dela sobre hereditariedade, que muitas pessoas acreditavam que filho de ladrão, ladrão é, né? Então, se os pais são bons, a criança vai ser boa. Se os pais são maus, a criança vai ser mal. E na realidade, ela queria mostrar que não, a criança ela é uma pessoa inteira e ela não herda o bem e o mal da paternidade ou da maternidade dela, mas ela tem tendências e essas tendências precisam ser trabalhadas. Então a Charlotte, ela não está aqui formando uma ortodoxia de fé, ela está fundamentando uma filosofia de educação cristã, para que você tenha fundamentos práticos, teóricos, pautados na neurociência, pautados nos estudos psicológicos, cognitivos, do desenvolvimento da criança. Olhando para isso, então, como eu educo essa criança no caminho que ela deve andar para que ela ame e conheça o Senhor? Então, é isso que Charlotte Mason quer dizer quando ela diz que as crianças são pessoas e que elas não nascem nem boas e nem más. Ela diz assim: mas o primeiro dever dos pais é ensinar às crianças o significado de dever e a razão pela qual alguns pais deixam de obter uma pronta e alegre obediência dos seus filhos é que eles não reconhecem esse dever em suas próprias vidas. Eles optam por fazer isso e aquilo, optam por ir aqui e ali, têm instintos gentis e emoções benevolentes, mas não têm consciência da necessidade do dever, que deve direcionar sua fala, controlar suas ações. Eles se permitem fazer o que eles escolhem. Pode haver pouco mal no que fazem. O mal é que eles se sentem livres para se permitir. Agora, os pais que não estão cientes de que eles estão vivendo em um mundo ordenado pela lei, que eles têm que comer o fruto de seus pensamentos, bem como o de suas palavras e ações, são incapazes de obter obediência de seus filhos. Eles acreditam ser o seu papel dizer o que a criança pode fazer ou deixar de fazer. E como eles não reivindicam infalibilidade papal, seus filhos descobrem em breve que o ordenamento de suas vidas está em suas próprias mãos e que um pouco de persistência fará com que eles partam para fazer o que é bom aos seus próprios olhos. Parece comum com alguma cena da sua casa? E o que eu acho incrível, assim, é que todas as pessoas, absolutamente todas, as famílias que começam a descobrir Charlotte Mason, elas descobrem que os pais precisam ser educados antes dos filhos, que a educação começa por nós mesmos, que nós precisamos entender o nosso dever, que nós precisamos empenhar a nossa vontade e ensinar aos nossos filhos essas coisas. E vocês viram o quão forte ela vai ali no começo, né? O primeiro dever dos pais é ensinar as crianças o significado do dever. E que se o pai falha nisso, ele também não vai conseguir uma alegre, pronta e obediência da criança.
Então, quero que você reflita sobre como você tem trabalhado esse senso de dever na sua casa. Eu muitas vezes falo para as meninas aqui, né? Elas começam, principalmente as mais novas, né? Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Eu falo, você quer, mas o que você deve agora? Ah, eu devo fazer isso porque está na hora de fazer isso. Então, agora nós devemos estudar. Então, não é só o que você quer, mas você se empenha em fazer a escolha certa o tempo inteiro. E aí a gente vê, né, uma beleza do lema da PNU, do lema das escolas da Charlotte, que é eu sou o filho de Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu devo cumprir minhas obrigações para com Deus e os homens. E eu me empenho em fazer a escolha certa. Você vai vendo que é uma escada ascendente de reconhecer, né? Eu sou um filho de Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas vezes eu falo para as crianças, elas têm que fazer alguma lição mais difícil ali, às vezes na matemática, às vezes numa lição que elas têm mais dificuldade. E aí elas perguntam assim: mas eu não consigo fazer isso. Eu falei: não, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você deve empenhar sua vontade agora e praticar mais um pouco. Você está aprendendo, você está no caminho. Então, esse lema que era recitado ali sempre nas escolas da PNU, que tinha em todos os emblemas, os broches que as crianças usavam nas escolas da PNU, né? Eles tinham esse emblema, eu sou, eu posso, eu devo, eu me empenho, e você vai ver ele sempre presente aqui nas coisas do CMC, do Descobrindo Charlotte Mason. Não é por acaso, é porque nós estamos trabalhando nas crianças como pessoas esse senso de dever, esse empenho da vontade constantemente na formação de hábitos. Então, entender que a criança é uma pessoa que tem potencialidades para o bem e para o mal é entender que eu tenho um dever de ensinar aos meus filhos sobre o que eles devem para que a vontade deles seja treinada e eles saibam escolher aquilo que é certo, né?